Olá, bem-vindos inscritos e visitantes a hoje mais um trabalhinho aqui para apresentar para vocês esse trabalho de restauração que também faço. Essa peça aqui muito bonita, antiga, foi comprada inclusive no exterior e ela veio para que seja restaurada. Aqui são as pedrinhas, então eu estou retirando essas pedras que ainda estão, mas que com o tempo a cola, né, ficou estranha, fica assim, parecendo que tá antigo, realmente está velho, maltratado. Fazer uma limpeza e aqui atrás, ó, fazer uma limpeza total. E aqui atrás tem que restaurar essa parte aqui que saiu, né, e colocar uma tampa aqui. Então, revirando naquelas coisas, né, que quem trabalha com isso, com artesanato, com sustentabilidade, a gente guarda, né. Então, eu consegui, que é a proprietária disso, inclusive até uma prima irmã, ela me pediu que conseguisse fazer uma tampa. E eu consegui achar aqui uma tampa que eu vou posicionar aqui, certo? Então, eu vou ver como é que eu vou conseguir fazer isso aqui. Então, vejam a importância que tem da gente guardar certas embalagens, né? Porque mais tarde elas servirão. E depois eu vou mostrar o resultado aqui, como que vai ficar essa peça depois de toda restaurada, toda limpa, renovado todo esse brilho, recompondo essas pecinhas, essas pedrinhas, dando um brilho, né? E tornando ela totalmente totalmente do estado que estava de novo, não, mas que vai ficar com uma aparência muito boa, vai. E também não comprometendo aqui o compartimento para pilha. Ele está funcionando perfeitamente bem e é realmente uma peça belíssima, né? Para quem gosta, eu sou apaixonada. O passo seguinte, eu tenho que arrumar uma forma de contornar essa parte aqui que foi prejudicada. E realmente tem que uma espuma só para poder dar um apoio aqui, fixar aqui a máquina do relógio, né? Então, qual foi a ideia? Como eu consegui essa tampa aqui, eu cortei a tira aqui para fazer um contorno, certo? Fazer um contorno aqui vai dar super certo. Depois eu faço outro aqui para colar, para poder unificar tudo. E aqui eu aproveito essa mesma tampa e recorto um círculo aqui, certo? Recorto esse círculo. Por quê? Porque depois eu vou fazer outro aqui para poder encaixar aqui e justamente formar essa parte, essa base aqui, para depois trabalhar na colocação da tampa, que vai justamente, ó, dar tudo certinho, ó, vai ficar bem posicionado. Aqui, com esse recorte, o que eu vou fazer? Dá certinho aqui. Só que não pode ficar todo tampado, porque tem a máquina do relógio. E aqui a tampinha por onde coloca a pilha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar aqui um círculo menor, que justamente, ó, para poder cobrir só essa parte aqui, dessa esponjinha. E deixar liberado essa parte aqui para poder trocar pilha, acertar o relógio e tudo mais. E depois encaixar a tampinha. Aí sim, eu vou fazer outro círculo, né? Para poder encaixar a tampinha. Eu espero que esteja dando para entender. Esse vídeo eu tô gravando
só mesmo para dar uma ideia de como resolver alguma coisa assim alguma necessidade que surja numa peça que você tem muito valor estimativo, aquela coisa toda, né? Então, eu acredito assim que o resultado será bastante satisfatório. Então, aqui são meio centímetro dessa distância da borda metálica para o contorno de material plástico. E aí, a bolachinha eu já cortei. Então, aqui eu medi meio centímetro, meio. E agora, eu faço o recorte aqui, para que eu tenha só esse aro aqui, para cobrir essa parte, certo? A ideia aqui é conseguir adaptar algo aqui, para que essa tampa possa rosquear. Então, eu peguei um pedaço de massa de biscuit, tô com as unhas pintadas, já tá fazendo um trabalho com uma outra tinta, e ficou desse jeito. Bom, aí o que que eu faço? Eu vou fazendo toda a volta, porque eu quero que fique com essa parte aqui que, ó, né, consegue rosquear. E aí eu vou colar aqui, depois que eu colar o EVA aqui, eu colo ela aqui, né, já adaptada, e espero secar para depois então usar. Porque se eu colar essa massa de biscuit direto aqui nesse metal, quando ela endurecer, ela vai ficar igual um marfim, ela vai ser difícil tirar. Eu sei porque eu fiz isso num vidro, numa garrafa, e não consigo. Então, eu vou colocar aqui, porque se precisar, né? Eu coloco esse aqui, bem coladinho. Depois, eu coloco esse, para depois, então, a tampa funcionar conforme ela tem que ser realmente, rosqueando. Depois de quiser trocar a pilha, só desenroscar a tampa de volta. Também vou revestir a tampa aqui com a mesma massa e pintar de marronzinho. De início eu mostrei esse aqui, só que eu achei melhor colocar esse aqui porque não fica tão diferente da peça em si. Pronto, aqui a peça foi moldada, né? Esse aro que vai encaixar aqui após ele estiver seco. Então, eu tive que fazer um pouco mais largo, porque a massa de biscuit, depois, quando ela seca, ela reduz um pouco, né? Ela contrai um pouco. Então, tirei aqui, eu espero que eu tenha tirado um descontado certinho. E aí, eu vou encaixar aqui, após secar, tá? E depois entra a tampinha, certo? E aí vai ficar exatamente dessa forma. Então, eu acredito que vai dar super certo. Depois o acabamento em volta aqui e aqui. Que pode ser uma pintura, pode ser aqui no próprio EVA. Aqui, ó, né? E pode até fazer uma decoraçãozinha aqui, né? Que ele poderá ficar tanto de frente como de trás, certo? Essa é a ideia. Vamos ver no final se vai dar tudo certo. Eu espero que sim. Aproveita então, deixa esse like para mim se você está achando interessante aqui essa dica. Compartilha, comenta, dê uma sugestão, dê uma ideia. E vamos continuar, né? Porque o canal é fazendo acontecer. Então, a gente tem que experimentar para ver no que vai dar. E vamos torcer para que tudo dê certo.
Bom, aqui eu tô dando uma esticadinha aqui na massa de biscuit, né? Até coloquei aqui com esse tubo vazio de vitamina e tem um pezinho dentro e dá bem certo. Então, eu tô assim, tava pensando, decidindo aqui, ou eu ponho com essa revestimento de EVA, né? E nas laterais também, vai ficar assim, ó. Né? Ou eu faço com esse biscuit e depois eu pinto com a tinta de artesanato acrílica. Eu vou decidir, porque assim vai ficar, depois que secar, ele vai ficar bastante forte, resistente. E só com a tampinha de plástico, revestida com isso aqui, futuramente essa tampinha ela pode ressecar e quebrar, que a gente sabe que isso acontece, né? Então, com o EVA, desculpa, com a massa de biscuit, ela fica muito forte. Não corre o risco de depois ela quebrar ou alguma coisa assim, né? E aí depois eu pinto, aí já fica revestido aqui a lateral também, ó, já diminui mais o trabalho, né? E fica, eu acredito que vai ficar mais bem acabado, digamos assim. Então, eu tô fazendo isso para ver como é que vai ficar melhor. Mas eu tô acreditando mais nessa opção aqui. Aqui está a peça finalizada. Vou mostrar para vocês. Eu reposicionei as pedrinhas todas. As antigas eu tive que retirar por causa que tinha resíduo da cola que foi usada anteriormente. E acrescentei as que estavam faltando, né? E deu super certo. Aqui eu criei esse efeito porque ela estava assim muito escura. Eu dei uma lixadinha aqui com a lixa de unha mesmo, a parte fina, só para dar um toque. E aí eu usei essa tinta aqui, esse betume, tá? Esse betume aqui, que me surpreendeu, porque ele deu o mesmo efeito dessa aqui, né? Que é a metálica, inclusive que não precisa de usar primer. Gente, maravilhosa! Esse betume colorido, tá? Eu não tô fazendo propaganda porque eu não tô ganhando nada, né? Mas eu amo essa tinta, ela vai em toda a superfície, aqui é metal. Então eu criei esse efeito que combinou aqui com a frente. Aqui, conforme eu postei inicialmente no vídeo, eu cobri um aro, fiz um aro de EVA e colei por cima da esponja, uma esponjinha que estava circulando aqui na máquina do relógio para fixar, né, para não ficar balançando. E também eu preservei aqui a facilidade de remover essa tampinha aqui para colocar a pilha. Aqui eu criei esse tipo de aro aqui, quase um aro, porque aqui eu tive que cortar para poder, quando encaixar a tampa, né, ela poder não empatar. E aí o que eu fiz? Eu primeiro fiz aqui na tampa, né, inclusive ainda vou pintar aqui internamente. Eu cobri aqui com a massa de biscuit também. Criei esse efeito aqui na lateral para combinar e aqui na costa, porque ele estava sem tampa, ele estava aparecendo isso. Então agora, e aí eu coloquei
esse aro feito da mesma massa de biscuit. Então, quando eu rosqueei, eu preparei ele para receber o rosqueamento da tampa. E foi isso que aconteceu e deu super certo. Então, ficou assim, tampadinho, certo? Ó, nem parece aquela peça que estava antes, né, parecendo desgastado. E o efeito com a pintura, justamente, ó, não dá para perceber que ela foi criada individualmente, né? Que não pertencia à peça. No meu entender, eu acho que combinou perfeitamente. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, até por conta que os materiais que eu usei aderiram muito bem essas duas tintas, tá? E eu usei as duas porque dessa aqui eu não tinha esse betume coral, eu não tinha nesse tom, né? Eu só tinha dessa aqui, que é a metálica, é a Aquacolor, tá? Elas não estão baratas. Quando eu comprava mais antigamente, que eu comprava vários tons, era bem mais em conta. Mas tem um detalhe, elas elas rendem bastante, elas duram bastante. E eu já testei também em vidro. Usei um piresinho de vidro e quando eu quis lavar, não conseguia, porque realmente ela adere perfeitamente bem. Fica a dica e eu espero que vocês tenham apreciado esse trabalho e tome como referência, né, para se surgir uma necessidade dessa. E aproveitem e deixem o comentário de vocês, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal, porque vem muita coisa por aí. Essa linha de restauração, ela é muito rica, porque aquilo que a gente vai guardando, as pecinhas do que quebrou, do que descolou, mais tarde elas vão compor uma peça que a gente nem imaginava, né? E eu ainda criei esse detalhe aqui, que dá uma referência justamente de uma peça antiga, né? Só que esse relógio não é meu. E eu vou perguntar se quer que coloque. Essa peça está indo para São Paulo amanhã. Então eu vou perguntar se quer que eu adicione aqui, porque eu achei que ficou bem legal. Por enquanto eu vou deixar solta para saber se quer que acrescente. Eu achei que ficou interessante. Então, a todos, meu agradecimento por assistirem, por deixarem o like, por compartilharem, por deixarem um comentário, sugestão. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.